dia. O João falou que hoje comemora o Dia da Mulher e o Dia das Mães. Mas eu digo mais. Hoje nós comemoramos também os filhos. Por que Dia dos Filhos? Porque às vezes eu fico observando as pessoas suadas, aqueles que envelhecem junto com as suas mães. Não é raro algumas pessoas aí com seus 70 anos e ainda ter a sua mãe viva. Lá na terra da Thaís, nós temos um caso muito parecido. Uma mãe idosa e uma filha idosa. Interessante. E aí, eu fui saber, tem 60 anos. E ele tem a dona. Quando eu olho para o Carlos, com esses cabelos brancos, eu falo, como é abençoado o irmão Carlos? 80? Ah, sim, abençoado. Como do amor, da companhia. Você é abençoado, irmão. Do, desculpem porque nós estamos gravando também para o YouTube. E se não tiver o som do microfone, não sai lá. Tá bom? Então, quando eu perdi a minha mãe, eu tinha 30 anos de idade. E minha mãe se foi com 60 anos, muito nova. Eu fiquei pensando assim, chegou a vez de eu viver sem a minha mãe. Porque se eu viver 60 anos, eu vivi 30 anos com a minha mãe. E eu vou viver 30 anos sem ela. E ela viveu 30 anos sem mim, me esperando, né? Desde criança até que se casou. Eu fiquei pensando nisso, meio parafuso assim e tal. Mas eu acho que eu vou viver mais. Tomara que Deus me abençoe, né? Para que eu possa continuar desfrutando dos irmãos e levando a mensagem também. Essa semana o Leozão perdeu a sua mãe. Ô, irmão, como deve estar sendo difícil para você o dia de hoje. Mas fica firme, irmão. Deus sabe de todas as coisas. Chegou a hora da gente refletir. E a minha mãe se foi, a mãe do Leozão se foi, e outras mães, mas elas continuam na nossa memória. Mãe não morre. Minha mãe ela era uma mulher extremamente temente a Deus. Desde quando eu me entendo por gente, a figura da minha mãe era uma mulher temente a Deus. Ela tinha um pavor assim de pecar. Porque quando ela pecava, ela não ficava bem, ela ficava incomodada. E ela precisava resolver aquele pecado logo, para estar de bem com Deus novamente. Minha irmã está emocionada. Raramente
eu me emociono ao chorar, ao orar. Poucas vezes eu cheguei às lágrimas falando com Deus. Mas todas as vezes que eu estive orando, que eu cheguei ao ponto de chorar, eu senti que a minha oração finalmente atingiu o seu objetivo de ir até os ouvidos do Senhor. Mas o interessante, irmãos, é que a minha mãe, eu observando, ela sempre chorava quando orava. Eu falei, que isso? Será que ela sempre sentia a presença de Deus ao orar? Ou será que é porque ela não conseguia ficar indiferente ao ouvinte da sua oração? Você já se deparou com uma situação semelhante a essa? De sentir a presença de Deus? De sentir que Ele realmente está ouvindo a sua oração? Isso acontece muito de madrugada. Bom, aconteceu lá nos tempos de Josué, quando eles estavam tomando a terra prometida, Deus mandou que fossem exterminados todos aqueles povos que ali habitavam. Aconteceu, porém, que os gibeonitas, eles usaram de uma astúcia. Eles se fingiram de viajantes vindo de muito longe e foram encontrar com Israel a fim de enganá-los assim, que nós não somos dessa terra, nós viemos de longe, mas nós ouvimos falar do que vocês estão fazendo e nós viemos para um acordo de paz. Aí eles falaram, vocês são da terra, vocês estão querendo nos enganar. Falaram, nós viemos de longe. Vê, os nossos pães e os vinhos que nós trouxemos já estão velhos e fermentados e tal. Mas eles já trouxeram velhos, eles eram vizinhos. E aí Israel firmou um acordo de paz com aquele povo. Quando eles chegaram na terra dos gibeonitas, está lá o povo que fingiu vir de longe. Eles falaram, agora não, agora vocês não podem matar nós não, porque vocês falaram que e tal, e beleza, não pode. Aí realmente não pôde. Então ali, nos tempos de Josué, foi firmada uma aliança que durou 400 anos. O povo sempre foi muito fiel a essa aliança. Os gibeonitas, por ter usado dessa astúcia, eles tiveram que ser escravos de Israel. Eles é que forneciam a água para o templo, eles é que serviam o povo de Israel, como uma punição em troca da sua vida. Mas aí passaram-se 400 anos, e veio o primeiro rei de Israel, que foi Saul. E Saul, uma certa fase da sua vida, ele resolveu que ia limpar a terra, tá? Que ia exterminar os estrangeiros que estavam no meio do povo de Deus. E naquela matança que ele foi promovendo ali, ele matou alguns gibeonitas. Ali, Saul quebrou a aliança de Israel com os gibeonitas. Logo após Saul veio o rei Davi. E Davi estava tendo um reinado próspero, abençoado por Deus. Mas aí veio 3 anos de seca, de fome sobre a terra. E aí Davi falou, alguma coisa está errado. Eu vou consultar o Senhor. E ele falando com o Senhor, meu Deus, por que essa desolação, por que essa dificuldade? E aí ele ficou sabendo que era por causa daquela aliança que foi quebrada por Saul. Alguma coisa precisava ser feito. O povo estava sofrendo. Eu convido vocês a abrir a Bíblia agora, lá em 2 Samuel. Nós vamos fazer 3 leituras no mesmo capítulo, aí você não fecha a sua Bíblia por enquanto, quando a gente terminar essa primeira leitura, por favor. 2 Samuel, capítulo 21, o versículo 1. 2
2 Samuel, capítulo 21, versículo 1. Vejamos o que está escrito. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo igual a algum de Israel, e de seus filhos se nos deem 7 homens, para que o enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Os gibeonitas pediram a Davi: dá-nos 7 descendentes de Saul para que nós enforquemos, e aí vai estar tudo resolvido. Aquele erro agora podia ser reparado. Eles não tinham nada com Davi. Eles sabiam que a culpa não era de Davi. Por isso eles pediram descendentes de Saul, que foi o verdadeiro culpado. Desses 7 descendentes, nós temos 2, Armoni e Mefibosete, que Saul teve com uma de suas concubinas, chamada Rispa. A Bíblia vai falar de Rispa, mas não fala nada mais da outra, que teve 5 filhos, por causa do que Rispa fez. Versículo 10 desse mesmo texto. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Aqui nós temos um grande exemplo de fidelidade de uma mãe para com seus filhos. O sofrimento e a dedicação dessa cuidadosa mãe para com seus filhos revela para nós uma grande lição, uma lição preciosa de cuidado, de amor, de dedicação. Rispa é um modelo de mãe que cuidou dos seus filhos, mesmo depois de mortos. Ela ficou ali aos pés dos seus filhos enforcados e pendurados. Ela estava lá para poder
afugentar aqueles animais que vinham devorar os restos mortais dos seus filhos. Ela estava lá para poder dizer: eu sou mãe. Eu sinto o que aconteceu com meus filhos. Eu não vou deixar os meus filhos ao léu. Só uma mãe que perdeu um filho pode compreender essa dor. Eu lembro agora de Maria aos pés da cruz. Uma grande mãe também. Rispa estava ali firme, porque mãe é mãe. Ela assistiu à morte dos seus filhos e ela ficou ali de plantão, dias e noites incontáveis. Ela não foi para sua casa. Ela se acampou ali diante dos corpos dos seus filhos. Durante o dia, ela afugentava aquelas aves de rapina ali que queriam comer os corpos, os restos mortais. E à noite, os animais selvagens. Seria uma grande desonra se viesse um bicho para comer os restos daquela pessoa, daqueles 7. Uma humilhação, uma vergonha. Deixar um corpo entregue. Não foi um dia, não foi 2 dias, não foi nem mesmo uma semana, foram vários dias. Alguns pensadores dizem que foram 2 meses, outros falam 5 meses, porque há um período citado aqui, início da cega até o início das águas, então tem um período aqui. Mas o fato é que aquela mãe, ela esteve ali por muitos dias, passando por muita tristeza, por sofrimento e por um desconforto ali ao alento. Continuando a nossa leitura, versículo 11. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram na terra, na rua de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Observem que já eram ossos. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim e em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Agora, Davi cuidou dos restos mortais de Saul e Jonatas, porque também haviam se esquecido deles de uma outra terra, e também pegou os restos mortais daqueles 7 homens enforcados. Finalmente, o que Rispa fez chegou aos ouvidos de Davi, e ele mandou sepultar aqueles corpos. Enfim, aqueles corpos foram tratados com dignidade, graças à atitude de uma mãe zelosa. Uma mãe com M maiúscula. Quantas mães, hoje em dia, têm filhos que estão mortos? Não fisicamente. Talvez fisicamente, né? Mas os que já adormeceram não tem mais como fazer nada por eles. Mas aqueles que estão perambulando por esse mundo, estão mortos porque estão entregues às drogas, estão mortos porque estão entregues à prostituição, ao pecado, ou aquele filho que está preso por ter cometido algum delito. Mães que são discípulas de Jesus, mas que choram, mas que sofrem,
E aí o que elas fazem? Ficam chorando? Não. Elas se acampam em oração pelos seus filhos, de dia e de noite, incansavelmente. Eu sei que as mães oram pelos seus filhos. Elas clamam para que Deus afaste essas aves de rapina, esses animais desse mundo mau que querem devorar os seus filhos. Quantas mães, ao exemplo de Rispa, não desistem e continuam cuidando dos seus filhos. Elas se colocam de plantão por eles. É como diz aquele ditado: uma mãe é para 10 filhos, mas 10 filhos não são para uma mãe. Mãe é mãe. Mães de joelho, filhos de pé. Não é assim o ministério que tem aqui na igreja? Louvado seja Deus por isso. Minha mãe sempre intercedia por mim. E eu ainda não era convertido ao Senhor. E eu ficava pensando, o dia que minha mãe partir, eu estou enrolado. Porque se Deus está me abençoando, é porque minha mãe está orando. E eu ficava preocupado com isso. E minha mãe orou até para que eu tivesse uma boa esposa, a ela lá. Minha mãe era uma mulher de fé. Graças a Deus ela partiu, mas eu já estou no Senhor. E eu me senti confortado. E a minha irmã está confortada. E o Leozão está confortado. Parabéns, mãe, pelo seu dia. Que Deus continue abençoando vocês. Que vocês continuem zelosas, orando pelos seus filhos. Continue até o fim dessa luta e do sofrimento. E a vitória, ela vai chegar em nome de Jesus. Filhos, aproveita que você tem mãe e desfrute dela. Retribua a ela esse amor incondicional. Deus abençoe vocês.